treinador a acompanhar os jogos das numeradas. E ele adorou. Agora, não volta mais para o banco de reservas. Eu já tinha descoberto isso quando fui técnico do Vitória. Eu tentei implantar isso e as pessoas me chamavam de inventor, de Santos Dumont e tudo mais. Eu prefiro ficar lá em cima, prefiro ficar com a razão, prefiro ficar com a convicção. Tendo aí dia a dia com o Toninho, né? Entrar o mais rápido possível para ajudar os companheiros aí nessa difícil, né? Missão aí que é para passar pela semifinal e chegar à final. O treinador voltou a pedir empenho e força aos seus jogadores, ingredientes que, segundo ele, foram essenciais para deixar a equipe invicta e com a melhor campanha do brasileiro. Mas havia otimismo. O São Paulo já foi inúmeras vezes campeão paulista e brasileiro. É o atual bicampeão da Libertadores e campeão mundial interclubes. Mas mesmo na expectativa do clássico, houve que encontrasse tempo para analisar os últimos países classificados para a Copa dos Estados Unidos no próximo ano. Países como Inglaterra, quase sem torcida. Um contraste com um show que deu a numerosa torcida do Flamengo. O Flamengo chegou faltando 1 hora para o início da partida. Na fisionomia de cada um, a seriedade de uma final da maior importância. Pouco depois, na sala de aquecimento, muitos exercícios de alongamento. Segundo o preparador físico Marcelo Pontes, nessa hora, o principal é relaxar o máximo. Os preparativos principais já foram todos feitos, né? Principalmente na concentração, equilíbrio da concentração. Agora é só aquecimento básico, hoje principalmente alongamento, com calor muito forte aqui no Rio. Quer dizer, fica a base de alongamento e já está todo mundo preparado. E o técnico Júnior aproveitou para assistir a partida preliminar, um amistoso entre o Flamengo e a Portuguesa, categoria juvenil. Enquanto isso, de volta à sala de aquecimento, Casagrande aproveitava para explicar que o importante seria a vitória, não importando de quanto. Nós temos que vencer a partida. Não estamos preocupados de forma alguma com a diferença de gol, como todo mundo está falando, tem que fazer 2, 3 gols. Isso aí não existe no nosso pensamento. Existe sim a vitória, porque nós sabemos que é uma final, o Flamengo é uma grande equipe, o São Paulo também, quer dizer que uma mínima vantagem se tornará uma grande vantagem quando nós jogarmos a outra partida. Bem, é hora de entrar em campo. Antes, porém, a célebre corrente. O que aconteceu? A parte otimista chegou ao Maracanã certa de que o Flamengo venceria o São Paulo. Nada parecia abalar a confiança rubro-negra. O Flamengo 3-0. Mole. Tranquilidade total. A chuva veio para abençoar. 2-0 a gente vai partir pra galera. Dentro do estádio, a festa foi completa. Alegria na arquibancada, alegria na geral. Clima de final mesmo. O torcedor deixou a imaginação rolar e se fantasiou de vermelho e preto. A entrada em campo do time foi apoteótica. O Maracanã ganhou um colorido especial. Eram 30 mil vozes prontas para empurrar a equipe. E agora é hora da bola rolar. Serão 90 minutos de muita luta e emoção. 90 minutos em que a torcida terá que mostrar que um jogo, principalmente do Flamengo, começa a ser vencido fora de campo, com o incentivo do 12º jogador do time. Início de jogo e a chuva esfria um pouco o ânimo do torcedor. Coincidência ou não, o São Paulo marca primeiro. O Maracanã se cala, a torcida sente a possibilidade da derrota. Mas o foguete de Marquinho levanta de novo o astral da galera. A geral vira uma passarela, onde a ordem é comemorar. A chuva já não incomoda mais. Empurrado pela torcida, o Flamengo vira o jogo. O delírio é completo. Poderia ser maior ainda se a bola insistisse em não entrar. Jogando com -1, o Flamengo cede o empate no final. É a vez dos São Paulinos comemorarem. A decisão vai ser no Morumbi. Certeza de nova festa do futebol. 4 minutos e meio, Evair sofreu falta duríssima. Depois levou uma entrada por trás desleal do zagueiro Effenberg. Com raiva, Evair deu um tapa no ouvido de Effenberg e nada aconteceu a eles. Esta jogada foi casual, mas o resultado triste. Márcio Santos cai em cima do centroavante Ridley. E o alemão deixa o campo com o braço esquerdo quebrado.
A Alemanha entrou em campo com todos os titulares, o time que o técnico Bert Vogts considera a seleção dos sonhos dos alemães. Mas só um jogador se destacou, o atacante Müller. Sem 5 titulares, a seleção brasileira não poderia ser a mesma das eliminatórias. Dunga lutou sozinho no meio-campo. Raí voltou a fracassar. Zinho jogou fora de posição e ainda assim foi o mais lúcido do time. Branco foi o melhor zagueiro e levou perigo ao gol de Ilgner nos chutes de fora da área. A Alemanha marcou 1-0 aos 37 minutos. Buchwald, falha de Ricardo Gomes e muita categoria do grandalhão da Alemanha, que matou no peito e tocou no canto. O Brasil empatou 3 minutos depois. Bonita jogada de Edmundo e perfeita colocação de Evair. 1-1. Os brasileiros ainda comemoravam quando Müller fez o segundo da Alemanha. Outra falha de Ricardo Gomes. Belo lance do melhor jogador da partida. Alemanha 2-1. O juiz dinamarquês Jan Damgaard cometeu muitos erros. Para culminar a desastrosa atuação, o dinamarquês não deu o gol de Raí, que seria o do empate. E ainda dizem que juiz bom só se encontra na Europa. Garantida, os Estados Unidos, país sede, e a Alemanha, última campeã mundial. Brasil, Colômbia, Bolívia, México, Camarões, Marrocos, Nigéria, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Grécia, Rússia, Noruega e Suécia. Os outros 9 foram conhecidos ontem. O Eire, que empatou em 1-1 com a Irlanda do Norte. A Bélgica, que empatou em 0 com a Seleção Unida da Tchecoslováquia. A Romênia, que venceu o país de Gales por 2-1. O 19º classificado foi a Itália. Os italianos jogavam pelo empate, mas no final venceram Portugal por 1-0. O gol de Dino Baggio em posição duvidosa. A Espanha recebeu a Dinamarca, atual campeã europeia, que jogava por um empate. No escanteio, o goleiro Peter Schmeichel sai mal e Fernando Hierro faz 1-0 e classifica a Espanha. A Suíça também carimbou o passaporte para o Mundial dos Estados Unidos. Os suíços, que precisavam vencer a Estônia por 2-0, golearam. Adrian Nup fez 1-0. 4 minutos depois, Dominique Herr fez 2-0, tudo que a Suíça precisava para se classificar. Depois do escanteio ensaiado no finalzinho do primeiro tempo, Christophe Orel faz 3-0. No segundo tempo, outro escanteio ensaiado e Stéphane Chapuisat solta uma bomba. Final, Suíça classificada 4, Estônia 0. O 22º classificado foi a Holanda. Os holandeses enfrentaram a Polônia precisando apenas de um empate. Mas Dennis Bergkamp fez 1-0 aos 10 minutos. A Polônia, que já estava desclassificada, empatou 3 minutos depois, um gol de Marek Lesniak. Logo no início do segundo tempo, Bergkamp acertou uma bomba, 2-1 Holanda. No finalzinho, os holandeses fizeram mais um, gol de De Boer. Final, Holanda classificada 3, Polônia 1. A Bulgária conseguiu sua classificação em pleno estádio Parc des Princes, em Paris. Os franceses jogavam pelo empate e Henrique Cantona fez 1-0. A Bulgária empatou 5 minutos mais tarde com o gol de Kostadinov. Faltando 10 segundos para o final, Stoichkov lançou Kostadinov, que soltou uma bomba e acabou com o sonho dos franceses. Final, França eliminada 1, Bulgária classificada 2. O último classificado saiu esta madrugada. Em Buenos Aires, a Argentina pegou a Austrália no jogo da repescagem. O único gol foi marcado por Batistuta numa bola que encobriu o goleiro. Final, Argentina 1, Austrália 0. Agora está tudo definido, é só esperar pelo dia 17 de junho, quando começa a grande festa do esporte mais popular do planeta, o futebol. Flamengo e São Paulo tinham em campo 14 jogadores que são ou foram de seleção brasileira, e só isso já era certeza de um bom jogo. O São Paulo começou melhor, mas teve também a ajuda de Júnior Baiano, que perdeu a bola na lateral para o lateral André. Este vai à linha de fundo e passa para Leonardo fazer São Paulo 1-0. Mas já aos 20 e poucos minutos, o Flamengo era melhor. Começou a pressionar e a perder boas chances. Até que Marquinhos pega a bola na direita, dribla 1, dribla 2, dribla 3 e acerta um chute no ângulo. Que golaço! Pegou na veia. Veja de novo que esse gol merece.
Segundo tempo e logo de cara, Marquinhos chuta de fora da área. Sabe, chuva, bola molhada, ingredientes perfeitos para um frango. Pois é, vida de goleiro é dura, né, Zete? Flamengo 2-1. Daí em diante, o Flamengo continuou a perder ótimas chances de gol. Nélio perde essa primeira. Renato perde a segunda. Nélio novamente perde a terceira. E Piá, nessa cabeçada, perde a quarta. Mas o Flamengo foi perdendo gols, perdendo tempo, perdendo fôlego. E ainda mais que desde os 4 minutos do segundo tempo jogava com apenas 10 jogadores por causa da justa expulsão de Júnior Baiano, que acertou o Cafu. Aí foi a vez do São Paulo perder gols, o de Gilmar salvá-los. Nesse de Palhinha, nesse lindo voleio de Leonardo. E aí faltou luz. E quando ela voltou, o São Paulo aí mesmo pressionou e imprensou o Flamengo na sua defesa. O gol de empate estava perto e saiu nesse cruzamento de Cafu que Juninho entrou para tocar para dentro. 2-2, um jogão que felizmente vai ter bicho. A próxima partida da decisão da Supercopa será na quarta-feira que vem em São Paulo. Nenhum dos dois times tem qualquer vantagem. É como se fosse um jogo de 180 minutos. Nos primeiros 90, terminou o empate. Acabou o primeiro tempo e eu acho que a gente tá bem nesse primeiro tempo. Vamos ver o segundo. Capacidade de jogar em casa, tomara que a gente tire proveito disso. E ganhar um título em casa é mais gostoso, né? O Flamengo também tem time para chegar no Morumbi e ser campeão lá. Foi ele! De novo, Marquinhos, o craque da camisa número 8. Quando eram jogados redondos 1 minuto e 30 do segundo tempo, o Flamengo passa na frente do São Paulo. Confira comigo no replay. Ela foi lá, balançou. Brasil e Bélgica. Os outros 18 países foram divididos pela FIFA em 3 grupos. O mais forte tem Espanha, Rússia, Camarões, Eire, Romênia e México. O grupo seguinte é formado por Colômbia, Holanda, Marrocos, Bulgária, Coreia do Sul e Suécia. E o grupo teoricamente mais fraco tem Bolívia, Grécia, Nigéria, Noruega, Arábia Saudita e Suíça. Essa divisão se explica. A FIFA usou como critério o desempenho da seleção. A derrota para a Alemanha agora faz parte do passado e o treinador Carlos Alberto Parreira começa a pensar no último amistoso do ano, no dia 16 de dezembro, contra o México em Guadalajara. A escolha do Brasil para ser um dos 6 cabeças de chave na Copa do Mundo e a eliminação da França, da Inglaterra e da Dinamarca da próxima Copa do Mundo foram assuntos muito comentados. A Inglaterra esteve ganhando 2 partidas em casa, 2-0 contra a própria Holanda, que eliminava a Holanda naquele jogo, deixou a Holanda empatar no finalzinho, esteve ganhando a Noruega, deixou a Noruega empatar, e a França precisava de 1 ponto em 2 jogos que disputou em casa contra a fraca equipe de Israel e já contra a mais equilibrada e forte equipe da Bulgária. E a mesma coisa, não conseguiu ganhar esse ponto e perdeu, eu diria até de uma maneira trágica, porque os 2 jogos foram perdidos exatamente no segundo tempo, nos últimos minutinhos da partida. Brasil, cabeça de chave para a Copa, o que você acha disso? Com a eliminação da França e da Inglaterra, abrir-se-ia uma vaga para o Brasil com tranquilidade. Há interesse da FIFA que o Brasil seja cabeça de chave, porque senão você corre o risco de ter na mesma chave, durante o sorteio, Brasil, Itália e mais uma outra grande equipe. Isso aí não interessa tecnicamente, politicamente ou até financeiramente a competição. Então nada mais justo pelo retrospecto do Brasil ao longo da história do futebol que ele seja a cabeça de chave. Você gostou do desempenho da seleção? Olha, não é para gostar ou deixar de gostar. Eu acho que nas circunstâncias a seleção se ouve até bem, se você considerar que a Alemanha se preparou adequadamente para essa partida, colocou em campo 8 ou 9 campeões do mundo, um time experiente. E pelo retrospecto dos últimos 2 jogos, a Alemanha tinha um saldo negativo contra o Brasil, não havia jogado bem, não era nem questão de não ter vencido, não havia jogado bem, havia uma crítica muito grande. Era ponto de honra ganhar esse jogo do Brasil. Mesmo assim, o Brasil acho que fez um jogo parelho, as oportunidades de gols foram pouquíssimas de ambos os lados, tanto é que os goleiros quase não fizeram defesas de vulto, e as 3 oportunidades que surgiram foram aproveitadas e a Alemanha ganhou de 2-1. Eu acho que foi um resultado absolutamente normal dentro das circunstâncias. Fez o primeiro aos 29 do primeiro tempo.
Júlio César fez os outros 2, mas só temos o segundo. Flamengo 3, Entrerriense 0. Luiz Antônio fechou a goleada aos 31 minutos de jogo. Final, Flamengo 4-0. O Vasco começou com tudo e Valdir obrigou o Chico a essa grande defesa. Agora é Jean quem arrisca de fora da área. Acompanhe só. Outra vez o Chico. O goleiro do americano estava demais. Outra defesa importante na cabeçada de Júnior. O Vasco pressiona, Torres cabeceia no travessão, na sobra, França bate de canhota e Valdir acaba marcando na dividida com o zagueiro. Vamos ver de novo o oportunismo e a sorte do artilheiro Valdir do Vasco. Vasco 1, americano 0. Só tem o Vasco em campo, Valdir cruza e Júnior tenta de meia bicicleta. Se também era demais, né? Logo depois, Valdir foi expulso por reclamar do juiz Walter Senra. Segundo tempo agora, Pelica toca para Amarildo, que assusta o sonolento goleiro Caetano. França tenta outra de longe e Chico mostra que está bem no jogo. Pelica também tenta a sua de longe, Caetano defende tranquilo, tá aí. Arrancada de Pimentel pela direita e o Júnior perde um gol feito. Olha o segundo do Vasco aí. França passa pelo marcador e acerta o ângulo. Acompanhe só. Chico nem esboçou defesa. Final, Vasco 2, americano 0. O Vasco joga pelo empate semana que vem em Campos. Seguimos pela hora da história. Hoje e sempre, amanhã é dia, 1h30 da tarde, esporte espetacular. Guarani e São Paulo abrem hoje em Campinas da Copa. Pior do que isso. Pela primeira vez desde 1950, nenhum dos 4 times do Reino Unido conseguiu se classificar para o Mundial. Para os torcedores, humilhação. Na crítica dos jornais, a desclassificação da Inglaterra é sinal de decadência do futebol inglês. Para os ingleses, o grande culpado é o técnico Graham Taylor. O jornal Daily Mirror dá até uma sugestão. Publica na edição de hoje a carta de demissão do treinador e pede que ele assine embaixo. O técnico inglês descartou qualquer possibilidade de deixar a seleção inglesa. Foi uma noite dramática para o futebol da Grã-Bretanha. Com a derrota da Inglaterra, os torcedores apostavam na seleção do país de Gales, mas o time perdeu um pênalti e a chance de ir para a Copa. Mas a maior surpresa foi a derrota da França. Segundos antes do juiz apitar o fim do jogo, a Bulgária surpreendeu e fez o gol. Desespero entre os franceses. Festa na Bulgária. O jornal Libération foi irônico. A França está classificada para a Copa, diz a manchete. Só que de 98, ano em que vai sediar o Mundial de Futebol. Torcedor Argentina. Os Barra Bravas, como são conhecidos os violentos torcedores argentinos, atacaram várias lojas e tiveram que ser contidos pelos policiais. No final, 30 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. O técnico Parreira desembarcou a... E perde para o Vitória. Um jogão em São Paulo e Palmeiras ficam no empate no Morumbi. Tudo isso daqui a pouquinho. O do jogo só saiu no segundo tempo. O Renato Martins tocou para Piquete, que foi derrubado na área por Renato Gaúcho. Um pênalti desnecessário. E claro... Roberto Cavalo bateu bem e fez o gol da vitória do Vitória. Vitória 1, Flamengo 0, placar final. Agora Corinthians e Santos no Morumbi. Rivaldo de cabeça abriu o marcador. Corinthians 1-0. Um jogaço em São Paulo, casa cheia. O Timão aumentou com este pênalti em Viola. Valber, com paradinha e tudo, marcou o Corinthians 2, Santos 0. Terceiro do Coringão foi um golaço que você vai acompanhar. Zé Elias fez aí o terceiro, aproveitou o rebote depois de um drible sensacional em Ricardo Rocha. Corinthians 3-0. Parecia fácil, hein? Reação do Santos, Galo de cabeça, diminuiu depois da cobrança de escanteio. 3-1.
E logo depois, uma grande jogada de Índio, que lançou Almir pela ponta. O cruzamento veio na medida para a cabeçada de Guga. Mas a reação do Santos ficou nisso aí. Final, Corinthians 3, Santos 2. O clássico entre as duas equipes mais caras do futebol brasileiro levou 55 mil pessoas ao Morumbi. Desta vez, o São Paulo tinha sua formação titular, completando 90 jogos só neste ano. A estratégia no Palmeiras era exatamente aproveitar o desgaste adversário e pressionar desde o início. Aos 2 minutos, Zinho desce ao ataque e lança Edilson, que escolhe o canto e faz Palmeiras 1-0. O São Paulo não deixa o Palmeiras tomar conta do jogo. Leonardo recebe na área e aos 5 minutos empata, 1-1. Começa a expectativa em torno do goleiro Sérgio, o mais observado da equipe do Palmeiras. Durante a semana, Sérgio conviveu com boatos sobre a contratação de outros goleiros. O clássico é mais uma prova de fogo. Dinho cobra falta, Sérgio segura firme. O goleiro do Palmeiras vai se saindo bem, mas na outra ponta do campo, Zete começa a roubar a cena. Voa de um lado para buscar este tiro de Mazinho, voa do outro para espalmar a falta cobrada por Evair. Já no segundo tempo, o centroavante do Palmeiras continua tentando. Uma vez, duas, Zete continua defendendo. No gol do Palmeiras, Sérgio mostra coragem, se atirando aos pés de Doriva. Depois, reflexo na conclusão de Miller. Até os 42 minutos, era difícil dizer qual goleiro estava melhor. Aí, Evair botou esta bola no ângulo e Zete respondeu a questão. No Morumbi, os goleiros fizeram a diferença, segurando o empate em 1-1. Trabalhamos bastante, eu e o goleiro Zete, isso faz parte do nosso trabalho, nós trabalhamos a semana inteira. E o importante é que a gente está sendo exigido e está sendo correspondido, né? Tanto eu ali, defendendo a defesa ali do São Paulo, né, que acho que tinha uma participação boa. O Sérgio também evitou alguns gols que poderia definir a partida, né? Realmente os dois Jardel, que aproveita a falha da zaga e abre o marcador. Vasco 1-0. O empate do americano sai na dividida de Eduardo com Jorge Luiz. O atacante do americano leva a melhor e faz. Vasco 1, americano 1. No segundo tempo, Jardel chuta, a bola bate nas pernas do goleiro Chico e sobra para Gian fazer. Vasco 2, americano 1. Aos 46, depois do escanteio, Jardel sobe mais que os zagueiros e faz de cabeça. Vasco 3-1. O americano ainda luta aos 48. Darcy cruza da direita. Yupi tenta cortar de cabeça, mas a bola vai para o gol, enganando o Caetano. Era tarde. Final, Vasco 3, americano 2. Este ano, 85 partidas. Mas no diagnóstico do jogador mais experiente, o maior problema não é esse. Eu acho que cada um tem que saber o que fala e ser responsável pelo que fala, né? O homem fala as coisas de frente. Se alguém tiver alguma coisa tem que falar no vestiário de frente, falar e cobrar como tem que ser feitas as coisas no futebol. Desentendimentos, acusações entre jogadores, seguidas expulsões e um futebol que anda longe de convencer a torcida. Na política do clube, o vice-presidente é afastado e a crise se instala também nos gabinetes do Flamengo. É nesse quadro desfavorável que o time joga na quarta-feira, no Morumbi, contra o poderoso São Paulo, a final da Supercopa. E para pelo menos ir para a disputa dos pênaltis, o time não pode perder. Está obrigado a surpreender. Supercopa. E no Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo afasta Edmundo. Aguarde só um instante. O Campeonato Brasileiro, nesta semana decisiva em que o time carioca faz a final da Supercopa com São Paulo no Morumbi e define sua sorte no Brasileiro. E justamente neste momento, o Flamengo vive grave crise política. Até que ponto a crise política do Flamengo pode atrapalhar e influenciar o rendimento do time de futebol? Eu acho que não influencia, até porque nós estamos em outro setor e nós temos que fazer a nossa parte. É uma coisa independente do clube que funciona independente. Estão falando em crise política, eu nem estou sabendo desses problemas. Eu acho que nós, jogadores, temos que nos preocupar aqui dentro das 4 linhas. Nós temos aí uma decisão quarta-feira e tem muita gente falando em crise, em problemas aqui no Flamengo, coisa que eu não tenho visto. Os jogadores parecem mais preocupados em demonstrar que está tudo bem, mas não é bem assim. A maratona de jogos pode fazer do Flamengo um recordista mundial. Já são 94 jogos este ano.
e esta marca pode chegar aos 103. De tanto correr e de tanto competir, os jogadores começam a perder a calma e as partidas. Eu praticamente estou estressado em ambas as partes, tanto na parte física como psicológica. Eu acho que não somos meus companheiros também, a gente vem aí jogando cada 3 dias e só decisões. Quer dizer, realmente nós estamos cansados, mas vamos procurar passar por cima desse cansaço e ver se a gente consegue esse título em cima do São Paulo. O que falta para o Flamengo superar esse desgaste? Só força de vontade, muita dedicação, tem que ter também um bom descanso, uma boa alimentação, que aí sim a gente pode conseguir alguma coisa. E bonitos, Edmundo começava a formar uma imagem de individualista e indisciplinado. Primeiro, se desentendeu com Evair. Depois, na decisão do título paulista, quase quebrou a perna do corintiano Paulo Sérgio nesta entrada desleal. Mais recentemente, brigou com o atleta de Cristo César Sampaio. E para culminar, chegou aos socos e pontapés com Antônio Carlos, nos vestiários do Morumbi, depois do último jogo contra o São Paulo. Estou bastante triste, bastante abatido com tudo isso que aconteceu, porque eu acho que nós todos somos profissionais e todos nós lutamos pelos mesmos ideais. Se houve uma discussão, uma briga, eu acho que foi em prol de uma melhora para o grupo, porque eu acho que o grupo quer ser campeão e tem que procurar uma melhora. Então a gente discute para melhorar. Mas foi interpretado de outra forma e a decisão foi tomada pelo professor Vanderlei. Respeito muito o profissional que é e a decisão. Chateado não, acho que, como eu falei, o Antônio Carlos, que foi eu e ele, os alvos e o pivô dessa história toda, quero que ele saiba que eu tenho um carinho grande por ele, como tenho por todos. Não era o meu melhor amigo, mas